onde eu vou falar 5 super vantagens, 5 super motivos, vantagens de você aprender a contar histórias. Hoje eu vou apresentar para vocês o porquê que a gente deve, e são bons motivos, porquê que a gente deve aprender a contar histórias. Hoje eu vou realmente tocar nos pontos principais que eu acho do porquê que a gente deve aprender a contar histórias, seja para usar para os nossos clientes ou para nós. Mas hoje, especificamente, eu vou falar do narrador, porque que a gente deve aprender a contar histórias, mesmo que seja para usar para os nossos clientes, né? Mas existem diversas vantagens para nós quando narramos. E o primeiro deles é que o processo da narrativa, ele é um processo hipnótico. Porque o que é a hipnose? A hipnose é quando você está concentrado, 100% concentrado. Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme, você está em estado hipnótico. Quando você está lendo, você está em estado hipnótico. Quando você está estudando, você está em estado hipnótico, porque você está 100% concentrado. E isso faz com que você se torne mais fácil de ser influenciada, de ser induzida. Por isso que as pessoas lutam tanto para ter foco na hora do estudo, né? Para ter concentração na hora do estudo, porque senão estuda, e depois esquece tudo. Porque precisa entrar nesse estado de hipnose. Então, quando a gente narra, a gente também entra em estado de hipnose. Não é somente o nosso escutador. Para a gente narrar, é necessário que a gente esteja em total presentificação. É isso que eu falo de dar vida ao conto. É isso que eu falo que o conto ganha vida conosco. Então, na hora de narrar, a gente precisa estar consciente. E não narrar pensando em outra coisa. Tá tão acostumada a narrar aquela história daquele mesmo jeito, já tem o texto da história praticamente decorado, que você nem para observar, você não imagina as imagens da história que você está narrando, você não sente as coisas que você está narrando, porque tua mente está em outro lugar. Isso não é estado hipnótico. E isso é uma coisa que eu ensino no meu curso. Como é que a gente se presentifica na hora de narrar, né? Antes de ontem mesmo, minha aluna falou, pela primeira vez eu narrei um conto de forma consciente. Eu falei, aê, eu vibrei com ela, porque esse é o processo, né? Você fica completamente concentrado. Isso também nos ajuda no acoplamento neural. Quando nós estamos visualizando as imagens, sentindo as coisas, e em estado hipnótico, o nosso escutador também, entra, porque o cérebro dele entra na mesma frequência que o seu. Essa é uma das vantagens. Nós fazemos uma auto-hipnose quando nós narramos uma história. É uma auto-hipnose. Olha que massa! E você vai atuar exatamente nas memórias afetivas do inconsciente, porque o que a hipnose faz? A hipnose é 100% concentração, né, voltado para uma questão. Você é conduzido, e na auto-hipnose a gente também se autoconduz. Eu falo disso porque eu fiz curso, viu, gente? Eu também sei fazer hipnose para aprender a fazer auto-hipnose e verificar ali qual que era a questão com os contos, né? Tudo que eu faço na minha vida é para você, a conexão com as histórias. Então, o nível que a gente atinge, que a gente encontra de consciência, e lá no inconsciente, é tão poderoso nas histórias quanto na hipnose, porque é uma auto-hipnose. Então, a gente vai trabalhar lá nas nossas memórias, do nosso inconsciente. Outra coisa que a hipnose trabalha é a respiração concentrada, né? Quando nós estamos narrando uma história, por incrível que pareça, a gente fica tão presentificado, mas tão presentificado, que você controla a sua respiração, sem precisar ficar pensando em controlar a respiração. Porque a tua respiração, ela vai estar em conexão com a respiração do conto. O conto tem uma respiração, o conto tem uma atmosfera, o conto tem uma pulsação. E a gente pulsa junto com o conto enquanto estamos narrando. Você precisa aprender a contar histórias? Então vem fazer meu curso. Eu desenvolvi um método que eu ensino, porque não existe, viu, gente? Não existe em nenhum lugar um método onde ensina exatamente você a trabalhar com as histórias na área terapêutica para você ajudar em processo de cura das feridas, ressignificação de histórias pessoais. Então, quando você está narrando, o processo para você é muito parecido com o que você vai proporcionar, é muito parecido, não é igual, né? Com o que você vai proporcionar ao seu cliente, ao seu escutador, vamos dizer assim, né? Eu gosto dessa palavra,
escutador. E eu costumo dizer que nós, enquanto narradores, também somos escutadores, porque escutamos a história enquanto narramos, né? Então, nós passamos pelo mesmo processo hipnótico que o escutador. E aí, como a auto-hipnose é uma forma da gente ir lá nas nossas memórias afetivas, do nosso inconsciente, às vezes a gente resgata memórias que a gente não lembrava mais. E os contos nos ajudam aí também. Porque no momento que a gente estiver narrando, ele pode fazer um resgate ali de alguma memória que você tinha esquecido. É mais um passo que você dá diante de uma cura, né? Específica, de um assunto específico que te machuca tanto, ou te traz algo para o consciente. Então, essa é a primeira vantagem. Auto-hipnose e a possibilidade de trabalhar com as suas memórias afetivas, as suas dores. Segunda vantagem. A segunda vantagem é que quando a gente começa a compreender o universo do simbólico, sem a nossa interpretação, né? Mas quando a gente começa a compreender qual é o caminho, o percurso que ele faz dentro da gente, a gente descobre que a gente pode inserir uma história em qualquer momento e em qualquer situação. Isso é uma das perguntas que eu recebo muito. Sandra, mas quando eu posso narrar uma história? Em que momento eu posso narrar uma história? Você pode narrar uma história em qualquer situação, em qualquer momento. Você pode narrar uma história no começo de um atendimento, ou antes de qualquer coisa, você pode. Para quê? Para trazer atenção, para trazer a sua atenção, para trazer a atenção do seu escutador. Então você foca, você fica mais atencioso, fica mais presentificado. Você pode narrar para tirar o foco do problema. Então, quando você está muito voltada, a tua mente está muito voltada para uma questão, para um problema em si, quando você está agarrado lá na banana, contar uma história te tira o foco do problema. E aí, vocês vão entender isso na terceira vantagem. Por que isso é uma vantagem, tirar o foco do problema? E quando você tira o foco do problema, na hora que você vai olhar para o problema, de novo, né, ou para a questão que estava te tirando a atenção, que estava fechando as possibilidades, né, de outras versões, quando você tira o foco dali e volta o foco depois, você consegue enxergar mais possibilidades. Então, é uma ampliação de consciência. A ampliação de consciência é no sentido de você trazer para o consciente questões que estavam ocultas, soluções que estavam ocultas. Porque, às vezes, a gente está tão fechado e tão voltado. Sabe aquela frase que a gente fala muitas vezes? Fala, nossa, a gente que está dentro, né, tem emoção envolvida, está envolvida emocionalmente, está dentro da situação, a gente não consegue ver direito, né? Quem está fora vê melhor. Por quê? Porque quem está fora não tem emoção envolvida, então ele consegue afastar os olhos e olhar outras versões daquela situação, né? Verificar e consegue encontrar outros caminhos também de solução. E muitas vezes a gente não encontra porque a gente está assim, ó, e vê só o caminho que está na frente, a gente não se distrai com outras coisas. E muitas vezes não, né? Sempre é importante a gente distrair um pouco. Distrair não no sentido pejorativo, distrair com qualquer coisa. Não, é no sentido de tirar o foco, o olhar dali, daquela situação, dar uma respirada. Não tem a história do conto até 10? Vocês lembram disso, que os antigos falavam isso para nós? Minha mãe fala até hoje, né? Conte até 10. Respire e conte até 10. Porque além de você dar um tempo da sua emoção baixar, você tira o foco, você volta o foco para o 10 e para a respiração. Você volta o foco para a contagem e para a respiração. E aí, na hora que você volta, você está mais com uma consciência mais ampliada para poder resolver e para oferecer uma solução. Você também pode usar uma história a qualquer momento para oferecer uma solução. O que quer dizer oferecer uma solução? Os contos nos oferecem caminhos de vida. Eles nos oferecem soluções através do simbólico. Não adianta nem tentar entender isso, viu, gente? Porque tentar analisar racionalmente o simbólico é descascar a cebola para encontrar a cebola. Não resolve, ok? Porém, no simbólico, eles nos entregam soluções, caminhos, okay, de vida, de forma mais criativa. A verdade ele toca esses lugares em nós, né? E aí a gente consegue retirar dali soluções. Então, de repente, eu estou com um cliente que está com uma questão ele está muito perdido
e você conta uma história para ele, ele encontra a solução ali. Então, também é para oferecer solução. Uma outra situação em que você pode narrar as histórias, como eu disse, você pode narrar em qualquer hora, em qualquer situação, mas também para finalizar. Então, primeiro, você narra no começo de tudo, você pode narrar no começo de tudo para trazer atenção das pessoas. Por exemplo, você tá num grupo, né? Tá fazendo uma sessão em grupo. Aí todo mundo chega da rua, todo mundo tá conversando, tá todo mundo com a cabeça voltada para outro lugar. Então você conta a história e traz a atenção de todo mundo para o momento presente. Se vocês fizerem esses testes, vocês vão ver. Fica todo mundo em silêncio, fica todo mundo quietinho e todo mundo volta o foco para você. Ou para tirar o foco do problema, de repente para trazer uma solução, e também para finalizar. Você pode finalizar um encontro em grupo ou até mesmo com um cliente, um paciente seu, e aí você narra um conto para finalizar a sessão e você narra um conto para ele ressignificar uma memória afetiva. Então, que momento que eu posso fazer isso? Qualquer momento. Quantas vezes, quando eu dava treinamento presencial, que a gente ficava 8 horas, não sei se o Ale ainda está aqui comigo, a gente ficava 8 horas em sala de aula. Cara, chega uma hora que a gente não aguenta. Não aguenta, né? A gente pega o celular, a gente quer dar um descanso para nossa mente. E aí, o que eu fazia? Eu narrava uma história. Deixa eu narrar uma história para vocês. Ou eu fazia uma brincadeira, eu gostava muito, que também traz a atenção, né? Mas eu gostava mais de contar uma história porque tem todo um processo neural que ocorre e físico que ocorre. Então, eu preferia sempre narrar uma história. E isso era a qualquer momento, quando eu percebia que o grupo estava dispersando, quando eu percebia que o grupo estava cansado. Então, você pode narrar uma história a qualquer momento. Porque eu não acabei de falar que a história, a primeira vantagem da história é a hipnose e a auto-hipnose. Então, se é uma auto-hipnose, é uma hipnose também para as pessoas, né? Terceira vantagem de aprender a contar histórias, essa é muito boa, são os efeitos físicos. E quais são eles, Sandrina? Lembra que eu falei que na segunda vantagem, que você pode narrar a qualquer momento, você ajuda a solucionar problemas, a encontrar soluções? Então, você tira o foco do problema, né? Tira o olhar do cliente dali do problema, ou o seu olhar do problema, e você depois consegue ficar mais criativa, porque uma das vantagens físicas é a criatividade. Será, Sandrinha? É sim, porque quando estamos narrando uma história, liberamos hormônios e produzimos neurotransmissores da criatividade. Então, quando eu falava muito isso em sala de aula, né? Gente, contar histórias te deixa mais criativo, mais inteligente. Você fica mais bem-humorado, sim, você fica mais bem-humorado. Você passa a ter mais bom humor pela vida, no seu dia a dia, nas situações. Se você já é uma pessoa... Então, isso ajuda com o quê, gente? Quem está com o começo de uma depressão, quem tem ansiedade. Contar histórias ajuda nesse quesito. Melhora a memória, a Neuza está colocando, melhora a memória, porque também um dos neurotransmissores trabalha a memória. Você melhora a sua pressão arterial. É verdade, Sandrinha? É verdade! Melhora a sua pressão arterial, porque um dos neurotransmissores que a gente produz quando estamos narrando uma história, ele trabalha com a nossa pressão. Ele é o controlador da nossa pressão arterial e da nossa temperatura corporal. Cara, é tudo isso? É, gente, porque é neural o processo. É neural. Produzimos neurotransmissores e hormônios. Te deixa mais atento, focado, concentrado. Ai, que maravilha, gente. De bom humor, a sensação de bem-estar. Te ajuda a ficar mais presentificado, porque afinal de contas você precisa narrar para dar vida ao conto, à história, você precisa narrar de forma consciente. Você, enquanto narrador, também precisa vivenciar o conto enquanto narra, porque senão o acoplamento neural não ocorre, o envolvimento emocional e a hipnose não ocorre. Ontem, alguém me fez essa pergunta, eu não me lembro quem, mas ontem me fez essa pergunta. Sandra, quando nós narramos uma história, existe alguma
alguma observação que eu posso fazer no meu corpo? Sim, existe. Como o ato de narrar histórias, de ouvir histórias, quando narradores a gente também ouve, né? Então, o ato de narrar histórias, a gente tá liberando essa série, tá produzindo essa série de neurotransmissores. O que que ocorre? Nós começamos a ter sinapses. Os contos nos fazem nós termos sinapses, ok? Nós vamos ter um monte de sinapses aí. Então, é todo um processo neurofisiológico. Vamos lá. Quando nós temos uma memória traumática ou uma memória ruim, ela se instala em qualquer parte do nosso corpo, em determinadas partes do nosso corpo, e ela forma ali como se fosse um edema. Então, vou dar um exemplo, tá? Sofri alguma coisa na infância, alguma humilhação ou alguma sensação de abandono, qualquer coisa, qualquer trauma que tenha sua infância, e aquela memória se instalou aqui, supor. E interessante, como a gente pode reparar uma coisa, e eu tô falando especificamente dos contos, tá? Não tô falando de histórias reais. Histórias reais não fazem isso. Quando a memória se instala numa determinada parte do corpo, você já reparou que de vez em quando você sente dores em algum lugar do teu corpo, você fala, nossa, por que eu tô sentindo dor aqui? Será que eu bati? E aí você vai ver, não tá roxo, não tá nada. E quem trabalha com microfisioterapia ou terapia crânio-sacral, qualquer terapia que vai trabalhar com as fáscias da nossa musculatura, do nosso corpo, na verdade, as fáscias ocupam o nosso corpo inteiro, né? Vocês sabem o que são fáscias, gente? Eu vou explicar rapidamente. Fáscia é uma proteção que tudo no nosso corpo é protegido por ela. Imagina uma mexerica. Sabe quando você descasca uma mexerica? Sabe aquela partezinha branca que fica entre a casca e os gomos? Pois é, aquilo é uma fáscia. Nós temos no nosso corpo da mesma forma. Por isso que eu gosto da gente fazer analogia com a mexerica, porque é igualzinho. Aí, sabe aquela película que envolve o gomo da mexerica? Outra fáscia. Você já reparou que dentro, quando você abre o gomo da mexerica, tem o líquidozinho também é envolvido por são pequenos nódulozinhos que também tem uma películazinha, aquilo é outra fáscia. Então, nosso corpo é igualzinho. Então, quem trabalha com fáscia sabe disso. Por quê? Porque quando nós sofremos um trauma, pode ser uma pancada ou um trauma emocional, vai formar um edemazinho na nossa fáscia. Então, é como se sofri um trauma, fez um edemazinho aqui, assim, ó. Só para vocês terem ideia do que eu tô falando. Fez lá. Isso daqui, com o tempo, vai provocar dor, mas não necessariamente aqui. Vai provocar dor, pode ser aqui atrás, ó. Porque todo esse vinco que faz na camiseta aqui, ó, vai também repuxar. Tá entendendo? Não vou entrar muito nesse assunto, não. Eu sei disso porque eu sou terapeuta crânio-sacral também, e aí a gente trabalha nas faces. Então, forma um edemazinho. Com isso, com o tempo, esse edema pode inflamar. O que os contos fazem? Eles não ativam, não é nem ativar, mas eles não resgatam memórias afetivas e curam memórias afetivas? Por exemplo, você tem uma memória afetiva aqui. E se você está narrando uma história e essa história ela vai resgatar esta memória afetiva, nesse lugar aqui você vai ter reações físicas. Pode ser que esquente, pode ser que esfrie, pode ser que vibre, você sentir vibrar, formigar. Você pode ter uma série de reações. E aí, se você tiver outras técnicas terapêuticas, como essas que eu acabei de dizer, outras também, você pode ajudar nesse processo de liberação aqui, com a técnica que você tiver, mais o conto, mais a história, porque a história vai ressignificar realmente essa memória, né? Então, é isso, olha que maravilha. Então, você tem reações físicas, sim. Então, quando nós estamos narrando uma história, podemos ficar observando qual é a reação que aquela história nos provoca fisicamente. Agora, eu ensino no meu curso o seguinte: antes da gente começar a narrar uma história, é necessário a gente entrar em contato com a história primeiro, a gente dialogar com esse conto primeiro, depois a gente bota ele no mundo. Existe todo um método que eu desenvolvi para a gente dialogar com essa história. E aí a gente pode, nesse momento, perceber aonde que elas atuam fisicamente em nós. Ok? Isso não significa que na hora que você estiver narrando, você também pode ficar de olho nisso, né? De repente você sente umas fisgadinhas, sabe? Aquelas pinçadinhas, assim, em algum músculo, em algum nervo.
E aí você fala, opa, tá mexendo aqui. Precisa saber ir lá, entender, racionalizar? Não precisa. Não precisa. Entende uma coisa? Quando há uma liberação de uma memória, no momento certo, ela vai vir para o consciente. Enquanto você estiver buscando por que ali está doendo, por que ali está vibrando, que memória que deve estar conectada aqui, acho que é por causa disso. Invenção, 100% invenção, porque o teu cérebro precisa dar motivos para aquilo que ele não compreende. Quando realmente liberamos, temos consciência. Aí você faz, opa, olha, era isso. Ah, que legal. Aí você pode olhar para isso de forma consciente. Fechou? Alguém colocou alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que é. Isso de sentir, aquecer, vibrar, só acontecendo quando escutamos ou quando narramos também. Porque sinto algumas partes do corpo aquecer. O processo do escutador é o mesmo do narrador. É o mesmo. Somos escutadores o tempo inteiro. Então, quando narramos também. E hoje, especificamente, essas 5 vantagens que eu tô falando, e são super vantagens, né, gente? Fala sério. Essas 5 super vantagens do para que você deve aprender a contar uma história, tá aí, é voltada para nós, que queremos aprender a contar. Tudo voltado para cá. Então, somos escutadores também. Os contos provocam reações fisiológicas que podem reequilibrar o organismo, ativando a circulação sanguínea, linfática. É muito bom? Sim, com certeza. Produz tudo isso, ajuda tudo isso, por conta das produções dos neurotransmissores. E eu sempre cito esses 4, que são os mais conhecidos, mas tem os neurotransmissores que são vasopressivos, vasopressivo, eu sempre esqueço, eu não sei se são vasopressivos ou vasopressivos, mas enfim. Tem vários, na verdade, né, gente? Eu sempre cito somente esses 4, porque são os mais conhecidos. Houve uma época que se falava dos hormônios da felicidade, os hormônios do amor, são esses, né? Então, eu sempre cito somente esses, mas tem muitos outros. Produz muita coisa no nosso corpo. Então, ajuda pra caramba. Bom, falamos então aqui, só para a gente resgatar um pouco, né? Falamos da hipnose e as vantagens da auto-hipnose. Falamos que você pode inserir a qualquer momento e em qualquer situação. E por quê, né? Você pode fazer isso. Acabamos de falar dos efeitos físicos numa narrativa. E vamos então para o 4º super motivo de aprender a contar histórias. Desenvolvemos inteligência emocional. Ai, que delícia! Sim, com certeza. Os contos dão recurso, os contos vão falar diretamente com o nosso sistema emocional. Nosso sistema emocional é uma criança de 7 anos. Eu acho que vocês estão cansados de ouvir falar isso, né? E sempre vai ter 7 anos. Você vai falar sobre as catarses. Muitas vezes a dor física está na face. Olha, a Sulita falando aqui. Muitas vezes a dor física está apenas na face. Exatamente, Sulita. Ela está na face. Eu sou terapeuta crânio-sacral, não atendo mais, né, gente? Já não atendi antes da pandemia, já não estou atendendo mais mesmo. Eu me lembro que as 98% dos meus clientes vinham por conta de dores físicas. E todos eles estavam relacionados às faces e as memórias afetivas. Às vezes pancada, né? Sofreu um acidente. Por exemplo, uma cirurgia provoca edema na face. Antigamente, os médicos, deve ter alguns ainda que fazem isso, arrancavam as faces. Cortavam mesmo. Na hora da cirurgia, cortava, porque achavam que aquilo não prestava para nada. Hoje em dia, acho que a grande maioria, se não todos, né, sabem da importância da face, então não arrancam mais. Então, vamos para a inteligência emocional. Nós desenvolvemos a inteligência emocional, porque se o nosso sistema emocional é uma criança de 7 anos, os contos dão recursos para essa criança, vão dando recursos emocionais para essa criança. E com isso, vamos aprendendo a lidar com situações onde muitas vezes é a nossa criança birrenta, machucada, né? Aquela criança ferida, aquela criança que sofreu humilhação, que sofreu, e não necessariamente sofreu mesmo, viu, gente? É assim que ela fez a leitura, que se sentiu abandonada, tem essa sensação de abandono, enfim, você vai dando recursos. Então, em situações no qual essa criança normalmente vem à frente, toma à frente,
a partir do momento que você começa a trabalhar com as histórias, e quanto mais tempo, melhor, a gente sabe disso, né? Porque mais acesso a outros contos nós teremos. Mesmo que a gente trabalhe com apenas um conto, esse conto vai resgatar uma série de memórias, porque nele existe infinitas possibilidades. Então, com isso, a gente vai dando recursos para essa criança e ela começa a aparecer menos, dando espaço e vai trazendo para o nosso consciente essa postura. Nós vamos nos tornando conscientes de quando essa criança chega, de quando essa criança birrenta chega. Eu e meu marido, a gente faz um exercício aqui em casa, direto e reto, quando estamos falando ou conversando e temos opiniões muito contrárias. A gente olha um para o outro e fala, quem está falando comigo nesse momento? A gente sempre faz essa pergunta um pro outro. Às vezes essa pergunta irrita, porque a nossa criança, além de birrenta, ela tá irritadíssima. Aí às vezes ela irrita, fala, não, vamos parar de falar agora porque nós vamos brigar. Percebe? A gente começa a tomar consciência de quando ela toma a frente da situação e aí a gente começa a lidar melhor com os problemas. E aí a gente tem maior chance de colocar o adulto à frente daquela situação. Sulita, você vai falar sobre catarses? Não, mas já que você trouxe esse assunto, a gente pode falar. Os contos, eles, sim, dependendo de como eu narro, porque eu já disse isso várias vezes, o poder do conto não está no conto em si, mas em como eu narro. Dependendo de como eu narro, sim, eu provoco catarses. O poder do conto está na narrativa. Sempre dou o exemplo de pessoas, de pastores. Então, os pastores estão sempre contando a mesma história, que é a história de Jesus. E com isso, por que um provoca catarse em centenas, às vezes milhares de pessoas e outros não, se é a mesma história? Então, o poder do conto não está no conto, é o poder da oralidade, é o poder da narrativa. Mas posso, sim, com uma história, produzir catarses. Ontem meio que eu falei disso, eu não utilizei essa palavra, mas eu falei um pouco sobre isso. Quando eu falei, na verdade, sobre o quanto as pessoas vêm conversar comigo pedindo para eu mudar o final das histórias, porque dói, pega um lugar que dói. Então, é a gente querer colocar a nossa versão, o nosso olhar ali na história, as nossas crenças, as nossas dores, e por isso a gente tende a querer mudar a história. Porém, eu preciso utilizar do conto do jeitinho que ele é, porque se ele sobreviveu a centenas de anos, e muitas vezes a milhares mesmo, tá? Tem contos que existem há 5.000 anos, como o conto de Gilgamesh. Então, por que ele sobreviveu a todo esse tempo? Porque ali existe uma sabedoria que serve para nós. Porque quando não tem sabedoria que não serve para nós, morre, entendeu? Então, por que ele sobreviveu? Então, algum ensinamento tem ali. Então, eu abandono o meu ponto de vista, as minhas crenças, se eu acho bonito ou não, se eu acho feio ou não, se eu acho que deve ou não, porque eu estou narrando muitas histórias que falam de morte, né? E isso tá pegando muita gente, né? A gente tá nesse momento. Então, eu posso provocar catarses, e catarses fortíssimas, ao ponto da pessoa vomitar, da pessoa passar mal, porque é liberação. Então, por isso que eu falo, não olhe para os contos como essa coisa linda, maravilhosa, eles são. Mas eu estou dizendo esse lugar romantizado, gente. Se você vai trabalhar com as histórias para movimentar a alma das pessoas, que não é você quem faz isso, é o conto, mas você conduz o seu escutador no conto, sim, tem pessoas que vão passar mal, tem pessoas que vão vomitar, tem pessoas que vão ter febre, e aí a gente precisa confiar no processo. Quem é terapeuta confia mais, né? A maioria aqui então confia mais nesse processo, ok? Sabe que é uma liberação, né? É um sintoma ali de liberação. Então, são muitos processos físicos aí, catárticos, que a gente pode fazer, ok? Com o conto. Mas não o conto para entretenimento. É o conto usado como uma ferramenta. E esse é o método que eu desenvolvi, que eu trabalho com isso há 10 anos. Então, vamos lá. Quinto motivo, já falamos da inteligência emocional, tá tudo certo, ficou claro, né? Então, nós ficamos mais inteligentes emocionalmente, conseguimos ter mais clareza das nossas emoções, conseguimos dar nome às nossas emoções, conseguimos dar lugar para a nossa emoção. Quinto super motivo para
narrar uma história. É o último, para aprender a narrar uma história, é o último, mas não é menos importante. Quando estamos narrando uma história para qualquer pessoa que seja, você, narrador, está se trabalhando. Todo terapeuta faz uma série de terapias. Aí eu fico pensando assim, o terapeuta, além dele querer muita ferramenta para ajudar os seus clientes, de certa forma, ele busca essas ferramentas para ele também. E aí ele lida com questões e muitas vezes problemas de clientes o dia inteiro. Aí chega em casa, quando tem os dias de folga, ainda tem que lidar com os seus. Então tem que olhar para as suas questões, resolver os seus problemas. Eu tenho uma amiga que é muito amiga, nós fizemos uma live recentemente aqui junto, nós quatro, eu e as três amigas. E uma delas é a Fabiana, ela é terapeuta corporal, uma excelente terapeuta. E aí eu falo, Fabiana do céu, a gente não se cansa, né? A gente tá sempre olhando para ela e fala assim, nossa, Sandrinha, tinha hora que eu queria que a minha cabeça desligasse. Eu falei, então, vamos ouvir história. Aí, às vezes, a gente passa 2, 3 horas contando histórias uma para outra. Pode ser histórias reais também, contando algumas coisas, mas pra gente rir, pra gente, né, dar uma produzida nos hormônios da felicidade ali para nós, né? É um recurso. E aí eu fico pensando, né? Caramba, cara, as histórias uma ferramenta terapêutica que, enquanto eu estou aplicando no outro, eu estou também aplicando em mim. Porque eu preciso vivenciar aquela história, eu preciso sentir aquela história, eu preciso estar presentificada, eu preciso estar concentrada e consciente enquanto eu estou narrando. Então, isso também é um processo onde eu resolvo, enquanto eu ajudo o outro a resolver, eu resolvo os meus. Olha que trem bom, gente! Isso não significa que você deva parar de fazer suas terapias. Terapia é uma delícia, né? Não é isso que eu tô falando, tá? Mas já pensou? É uma super vantagem. Você já chega na sua terapia falando assim, nossa, essa semana eu narrei uma história. E aí você vai... Você já resolveu ali uma série de coisas. Eu sempre falo que a história é um ratinho que a gente bota pra roer a corda, né? Se a corda tá grossa, ixi, a história já tá roendo aquela corda faz uma semana. Então é uma super vantagem. Quando você está trabalhando, ajudando o outro a trabalhar, você já está se trabalhando, né? É uma autoterapia. Narrar histórias é uma autoterapia.